Olá, pessoal! Agora é a hora de responder às dúvidas. Selecionamos as questões mais comuns apresentadas por profissionais e empresas de todo o país e também aquelas deixadas aqui. As dúvidas abrangem questões sobre nossas soluções, nossas oportunidades de formação e sobre o mercado de consultoria para atender o setor. Falaremos também sobre o PMBOK e o que o PMI tem a ver conosco. Vamos lá? Durante todo esse período em que vimos atuando com crédito subsidiado de longo prazo, percebi que apenas criar softwares, artigos e livros não é suficiente para orientar plenamente os profissionais e empresas sobre o domínio de nossas soluções. Há diversos bons livros que recomendamos, mas vi que livros não conseguem transmitir uma visão panorâmica do desafio de orientar para a captação de recursos bem-sucedida. Por isso, criamos um curso que já é considerado pelo mercado como o único curso completo sobre o assunto que se encontra disponível em nosso país. É completo porque passamos nele a visão do processo todo, não apenas a tarefa de elaborar um projeto. Não nos limitamos nesse curso apenas a operacionalizar o CEAP do BNB, embora essa habilidade seja oferecida também. Vamos além, mostrando todo o processo de captação de recursos, as 32 atividades que compõem o esforço completo da atividade captação de recursos subsidiados de longo prazo. Organizamos o conteúdo em 3 eixos de formação: o humano, o técnico e o de negócios. Não posso compreender que qualquer formação que vise orientar profissionais para atuar no mercado ignore essa necessidade. O objetivo principal do curso é permitir que, ao final, o participante seja capaz de conduzir com êxito um processo de captação de recursos subsidiados de longo prazo, incluindo a elaboração do projeto de negócios. Esse objetivo será alcançado por qualquer profissional que tenha formação superior básica nas áreas relacionadas ao trabalho, economia, administração, contabilidade, as diversas engenharias, direito, finanças, agronomia, veterinária e zootecnia. Consultores em geral sempre obtêm ótimo desempenho no curso. Técnicos de nível médio, como contabilistas e técnicos de campo, também terão ótimo proveito. Positivo. São enviados login e senha para participar da turma EAD. O acesso à plataforma pode ocorrer em qualquer hora que você preferir. Pode entrar de manhã, à noite ou pela madrugada. O que eu espero é que esta plataforma seja a casa de saber de vocês nos próximos meses. Consultores com o nível de conhecimento e formação que estamos formando são raros. Aproveitem essa oportunidade. Vocês se tornarão diferenciados, eu asseguro. Queria compartilhar um e-mail que recebi na semana passada. No texto, que é escrito por um consultor de desenvolvimento empresarial, diz: gostaria, se possível, que me enviasse os 10 passos para acessar o crédito, o que me seria muito útil. Uma das minhas assistentes já teve a oportunidade de participar de um dos cursos disponibilizados por essa consultoria e acrescentou bastante ao seu desempenho profissional. Na verdade, teremos diversos públicos em nosso curso. Tanto teremos o profissional interessado em atuar como consultor, como também teremos empresários interessados em aprender a organizar seus próprios projetos. Há também muitos bancários que vêm aprender técnicas para aperfeiçoar seu trabalho de análise. Vocês saberão como pensam os bancos,
pois nós estamos também, há mais de 20 anos, ajudando os bancos a pensar sobre o assunto. No caso dos consultores que vão atuar no mercado positivo, nós apresentaremos a abordagem comercial e muitas dicas para alcançar sucesso na atividade. Por exemplo, falamos sobre a precificação do serviço de consultoria, as formas de pagamento e também entregamos modelos de proposta comercial e de contrato. O formato do conteúdo do curso EAD é 99% em vídeo. O conteúdo é apoiado por um material didático cuidadosamente trabalhado que será enviado pelos correios. Oferecemos 4 estudos de casos que serão minuciosamente orientados. Se você consegue assistir vídeos no YouTube, poderá também ver os nossos. Depois do curso, os vídeos ficam disponíveis por um período suficiente para uma revisão cuidadosa. As dúvidas serão esclarecidas em texto quando deixadas nos fóruns da turma EAD. Quando necessário, as dúvidas poderão ser respondidas por telefone ou por Skype. É preciso que cada um faça a sua parte. Se você resolver os estudos de caso e participar das avaliações, vai garantir um ótimo desempenho. Todo o conteúdo do curso é muito bem explicado de forma bem didática. Ninguém expôs dificuldades até agora. Você pode sair muito bem com a dedicação de 30 a 60 minutos por dia. Positivo. O participante terá bastante prática durante o curso, tanto com o estudo de caso quanto com as avaliações. São 4 estudos de casos a serem resolvidos. Quem arregaçar as mangas e estudar tudo direitinho vai se dar muito bem. No material a ser enviado, constam os estudos de caso, um projeto impresso completo e um kit de dados com todas as ferramentas, softwares e normas que o consultor vai precisar. O software SEAP é gratuito e oferecido pelo Banco do Nordeste ao mercado e o próprio banco faz as manutenções periódicas. Você poderá também baixar esse programa diretamente no site do BNB. Os vídeos são liberados a cada semana para serem assistidos na própria plataforma EAD da Gigamédia Consultoria. O tempo médio é de 30 dias a 1 ano. Depende de que esse tempo? Basicamente, esse tempo depende da qualidade do trabalho apresentado, da complexidade do projeto, da burocracia e dos trâmites de documentos que independem do banco, como, por exemplo, regularização de documentação das garantias, tempo que os cartórios levam para fazer os registros, tempo para obtenção de licenciamentos e certidões negativas, tempo que as empresas precisam para se regularem, etc. Veja que o tempo nem sempre depende do banco. O processo de análise do banco pode exigir de 15 a 60 dias em média. O SEAP realiza todos os cálculos possíveis e imagináveis exigidos por um projeto de negócios e abrange qualquer estrutura tributária. Esses cálculos podem também ser feitos em planilhas. A minha experiência, contudo, me mostra que errar um cálculo numa planilha é a coisa mais simples. Basta um erro numa célula para os resultados aparecerem completamente distorcidos.
Eu mesmo já lidei com planilhas de uma montadora de automóveis, cheia de erros. O SEAP, por sua vez, é certificado, pois é usado há 15 anos sem falhas de cálculos. No SEAP, as fórmulas são absolutamente protegidas e os resultados seguros. O SEAP ganhou notoriedade por essa precisão e outros motivos. A verdade é que o banco não vai conceder o crédito com cálculos mal feitos. O SEAP resolve esse desafio. O BNDES utiliza roteiros que devem ser preenchidos com informações precisas. Esses roteiros, entregues pelo BNDES, compõem exatamente o projeto de captação de recursos. Ocorre que os roteiros não têm cálculos, têm apenas os campos para serem preenchidos. A prática é essa: você utiliza o CA para a realização dos cálculos e transfere os resultados para os roteiros do BNDES. Isso se faz também com projetos do BASA, Banco do Brasil, bancos privados, Desenvolve SP e agências estaduais de desenvolvimento. Foi assim que o SEAP passou a ser utilizado por todos os consultores do país que atuam com captação de recursos subsidiados de longo prazo. Até agora, não foi desenvolvido um software tão completo e universal quanto o SEAP. Verificamos que as planilhas usadas por alguns consultores são limitadas a certos setores de atividade, geralmente os setores dos projetos que foram elaborados por eles. Mesmo assim, elas podem conter erros, como eu já vi até em projeções financeiras de grandes empresas. Em geral, essas planilhas não calculam capacidade de pagamento e, quando fazem, são específicas para o projeto elaborado. Bem, todo mundo precisa dar o pontapé inicial, certo? Isso não é problema, especialmente após participar do nosso curso, pois vamos cobrir muitos anos de experiência. Abordaremos os aspectos operacionais, táticos e estratégicos da atividade. O curso proporcionará um salto, tanto para veteranos quanto para novatos. É verdade que o BNDES repassa recursos para os bancos, inclusive Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia. O BNDES também repassa recursos por meio dos bancos privados e das agências estaduais de desenvolvimento. Consideramos aqui o Banco do Brasil como Banco de Desenvolvimento enquanto gestor dos recursos do Fundo de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO. Ocorre que nem todos os recursos desses 3 bancos de desenvolvimento citados são oriundos do BNDES. Suas principais fontes de recursos correspondem aos repasses do Tesouro Nacional provenientes da arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, de acordo com as projeções da Secretaria do Tesouro Nacional. Essa destinação foi definida na Constituição de 1988 e é o que compõe os recursos dos fundos FME, FNO e FCO, que são chamados de fundos constitucionais. Há ainda outro aspecto a ressaltar. Apesar de o BNDES repassar os recursos, o risco das operações de crédito é do banco repassador. Em outras palavras, é responsabilidade de cada banco parceiro do BNDES definir suas estratégias para alavancar o máximo possível as operações e para, evidentemente, mitigar seus riscos. Eles vão definir estratégias para atrair e financiar seus clientes, o que pode incluir a parceria com consultores do mercado. Os bancos admitem que profissionais da área de administração
possa elaborar projetos de captação de recursos. Os economistas são muito bem-vindos também, mesmo para atuar com projetos do setor agropecuário. Em certos casos, os bancos exigirão que somente profissionais com formação afim elaborem projetos do setor agropecuário devido à necessidade de assistência técnica aos clientes. Cada banco tem suas regras sobre credenciamento. Recomendamos procurar o banco com quem você espera atuar para esclarecer essa dúvida. De qualquer forma, parcerias existem para essas situações. Uma empresa de captação de recursos e de assistência técnica rural, composta por um administrador, um agrônomo, um veterinário ou técnico de campo, pode aproveitar boas oportunidades. O Pronaf oferece, sim, ótimas oportunidades de trabalho em cidades do interior. Esses profissionais poderão fazer projetos de qualquer setor. Mesmo assim, recomendo procurar o banco com quem você buscará parceria para lhe passar a política específica dele. No caso do BNDES, isso não é problema, pois esse banco exige que a empresa assine o projeto, não importando quem o elaborou. O BNDES está mais preocupado com a qualidade do trabalho. Mas não é só o BNDES. Em geral, os bancos aceitam que a empresa assine o projeto. E essa pode ser uma boa saída, deixar que a empresa e seus técnicos assinem o projeto que você elaborou. Positivo, como engenheiro, você tem todas as qualificações para ser um excelente consultor na área. Os profissionais da engenharia costumam ter destaque em atividades do setor financeiro. Eu lembro que o objetivo primordial do nosso curso é permitir que os participantes conduzam seu primeiro processo de captação de recursos com pleno êxito, incluindo a elaboração do projeto de negócios. Se você fizer um MBA ou uma especialização em alguma área correlacionada, melhor ainda. Esse foi meu caminho como engenheiro. Sempre recomendo buscar o banco para se inteirar da sua política específica sobre o assunto. Em último caso, há duas saídas importantes. A primeira é por meio de parcerias, caso, por exemplo, o banco exija que o projeto seja assinado por um administrador, contador ou economista. Em último caso, a empresa beneficiada com os recursos pode ela própria assinar o projeto, algo que os bancos em geral aceitam. É enorme a carência por profissionais do setor. Empresas e os próprios bancos perdem negócios por falta de profissionais qualificados. A Gigamedia Consultoria oferece uma sólida base de conhecimento para formar consultores que querem atuar com captação de recursos subsidiados de longo prazo. Recomendamos que o profissional se identifique como consultor ao invés de projetista. O consultor realiza o trabalho do projetista de uma maneira muito mais ampliada. E por que isso é tão importante? Por exemplo, se pensarmos enquanto projetistas, ficamos de fora das situações em que o banco não exige projeto. Por outro lado, se você pensar como consultora, você vai estar incluída em todas as situações, até mesmo quando precisar buscar capital de giro para as empresas. Pela maneira como o curso foi montado, eu digo que sim, sem dúvidas. E digo mais, não apenas na carreira de um administrador, mas de qualquer profissional. No curso, colocamos foco em 3 eixos de formação: o eixo humano, o eixo técnico e o eixo de negócios. Generalize ao máximo o conteúdo do curso e verá que é uma verdadeira lição de vida.
Por exemplo, gostamos de lembrar a importância de colocar o ser humano no centro dos negócios. Gosto de lembrar que no mercado o ser humano é início, meio e fim. Tudo nasce da cabeça de um ser humano. Tudo que é feito por um ser humano para resolver algum problema humano. Isso vale até para sistemas automatizados. Eles são desenvolvidos por pessoas, mantidos por pessoas, para atender interesses de pessoas. Nunca esqueça isso. O foco do consultor é o foco do seu cliente. O consultor recebe um percentual do valor captado. Esse percentual varia de 0,5% a 4%. Quem paga é o cliente. Quando o consultor é credenciado pelo banco, e alguns bancos trabalham assim, é o banco quem repassa a remuneração para o consultor, que é paga pelo cliente. Recomendamos buscar o banco com quem você pretende trabalhar e perguntar sobre o modelo de parceria com os consultores de mercado. No caso dos bancos de desenvolvimento regional, Banco do Brasil no Centro-Oeste, Banco da Amazônia na região Norte e Banco do Nordeste na região Nordeste, não há indexadores, são taxas pré-fixadas. No caso de linhas do BNDES e algumas agências de desenvolvimento, encontramos programas e linhas de financiamento com taxas fixas e outros com taxas pós-fixadas, atreladas à TJLP, por exemplo. Esses indexadores podem ser influenciados pelo ambiente macroeconômico a ser verificado ao longo das operações de financiamento. Apesar de algumas surpresas recentes na condução da política econômica no Brasil, com a elevação da taxa básica de juros, certamente influenciando a TJLP, existe uma confiança de que qualquer governo sempre colocará foco no equilíbrio da economia e controle da inflação. Trata-se de uma conquista do nosso país que nenhum governante teria coragem de negligenciar. De fato, o atual governo acordou a tempo e está tomando medidas drásticas para que nossa economia retorne a patamares de forma a tornar o ambiente empresarial mais propício aos investimentos. Sobre o prazo, sim, é real. Algumas atividades podem ter até 20 anos de prazo, com até 12 anos de carência. Primeiro vamos compreender quem está por trás da ciência de projetos. O PMI, que é o Project Management Institute, é a organização que desenvolveu uma metodologia universal de gestão de projetos. O PMBOK, desenvolvido pelo PMI, é um conjunto de práticas para a gestão de projetos. O PMI, com o uso do PMBOK, aborda projeto para o planejamento de ações, recursos e orçamentos para a execução ou implementação de uma ideia. Nós abordamos o projeto em outro sentido. Abordamos o projeto na fase de estudo de viabilidade para subsidiar a decisão de investir. Nosso projeto é para orientar o empresário se vale a pena ou não investir e como captar os recursos financeiros. Os modelos do PMI funcionam somente depois que o empresário já decidiu fazer o investimento. O estudo sobre a viabilidade de investir é realizado fora do PMBOK. Primeiro, o empresário deve procurar um consultor de desenvolvimento para captar os recursos para o seu projeto. Depois de aprovado o pedido de financiamento, apresentado ao banco na forma de um projeto de investimento ou de negócios, é que o empresário deve buscar um profissional certificado pelo PMI para ajudá-lo na gestão da implantação do negócio com o uso das ferramentas do PMBOK. Não dispomos no momento de um programa de franquia, mas não descartamos essa possibilidade.
É importante dizer que consideramos nossos alunos como parceiros. Através do nosso mailer, comunicamos aos nossos clientes oportunidades de trabalho e de negócios. Também indicamos os melhores alunos para empresas e empreendedores de regiões diferentes da nossa área de atuação.